Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Dene e a aula de hoje é sobre a frente 4A, exatamente a aula 08, que tem como tema conservação da energia mecânica. Se vocês bem observarem, essa frente ela é muito curta, né? Trata apenas da conservação da energia mecânica e nada mais. Então nós vamos relembrar como ocorre a formação da energia mecânica. Nós vimos o seguinte, que a energia mecânica ela é formada através de duas energias, a energia de movimento, que é a energia cinética, né? E a energia potencial. Nessa energia potencial, duas são estudadas nessa frente A, que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Tudo bem? Então, se vocês bem acompanharam as aulas anteriores, vocês viram o seguinte, que a energia mecânica dependia justamente dessas duas energias aqui, a energia cinética mais a energia potencial. Onde a energia potencial poderia entrar qualquer uma das que vocês já conhecem, né? A gravitacional, não está aparecendo muito aqui, também o quadro não ajuda. A gravitacional ou então a energia potencial elástica. Tudo bem? Pode ocorrer de, na mesma situação, ter energia cinética e as duas. Pode ter energia cinética com a gravitacional, energia cinética com a elástica. Pode ter também que a energia mecânica venha a ser representada apenas por uma, ou cinética ou potencial. Vai depender do nosso sistema. Aí na aula anterior, nós vimos o seguinte, a dissipação, né? Nós vimos a dissipação de energia, que era o trabalho de forças não conservativas. Nós vimos que o trabalho de forças não conservativas estava relacionado entre a diferença entre a energia mecânica final e a inicial. Nós vimos que em todo o sistema de forças não conservativas, no qual essas forças exerciam trabalho, né? A grande maioria da energia proveniente dessas forças não conservativas fazia com que os nossos cálculos viessem a ter um resultado sempre negativo. Aquele sinal negativo era justamente para destacar, dar ênfase para o trabalho de forças não conservativas, que são aquelas que retiram energia do nosso sistema. Então, hoje nós vamos tratar justamente da conservação e não da dissipação, da conservação, no qual forças não conservativas existirão no nosso sistema, né? Então, quando nós tratamos de conservação da energia, não significa que não tenha forças não conservativas, tá? Então, neste caso, nós teremos um sistema forças não conservativas, mas essas forças não conservativas não irão gerar trabalho, beleza? Então, o que que acontece? Em nosso sistema, todas as forças não conservativas terão trabalho nulo, tudo bem? Prevalecendo apenas as forças conservativas, gerando um trabalho, no caso, positivo, tudo bem? Então, olha só, aqui no nosso livro-texto ele fala, quando o trabalho das forças não conservativas for igual a zero, significa que o nosso sistema é conservativo. Então, observe que ele deixa bem claro que o trabalho das forças não conservativas que é zero. Ele não afirma que não tem forças conservativas. Então, ele dá até um exemplo, né? Eu vou pegar um pincel azul. Então, aqui eu montei um sisteminha que é o mesmo que vai estar aparecendo aí para vocês no livro, né? No livro didático aqui, mais embaixo, ó. Pode até colocar uma observação aqui no livro-texto, que diz o seguinte, no sistema conservativo podem atuar forças, já citei, porém o trabalho total é zero. Então ele deu um exemplo aqui, olha só. Aqui no quadro também eu tenho uma bola que está descendo, né, pelo plano inclinado. Observe que a grandeza trabalho
A grandeza trabalho depende de força e deslocamento, não é isso? Então, se você fizer uma relação aqui, ó, entre deslocamento, vocês também sabem que quando o ângulo formado entre a força e deslocamento for 90 graus, o trabalho é nulo. Então, observe, a força normal é uma força não conservativa, né? Então, ela está aqui atuando no nosso sistema conservativo. Porém, o que acontece? Quanto é que vale o trabalho da força normal? Olha lá, o trabalho, ó, o ângulo aqui é 90, então o trabalho da força normal seria nulo. Já o trabalho do peso, se você fizer uma relação do peso com deslocamento, o trabalho não é nulo. Somente, ó, da componente P no eixo N, porque também formaria 90 graus com deslocamento. Mas olha só, a componente do peso na direção do plano inclinado também teria trabalho. Então significa que P de Y seria uma força não conservativa, no qual o trabalho realizado por ela também seria zero. Mas de Px, que é o seguindo a direção do plano inclinado, teria um trabalho motor que estaria na mesma direção do deslocamento. Tudo bem? Então, observe o que tem que ficar bem claro, principalmente nas questões teóricas, já caiu até em questões de concurso. Num sistema conservativo, pode atuar forças não conservativas? Pode. Mas só que o trabalho realizado por ela é um trabalho nulo. Tudo bem? Continuando. Com isso, aquele cita o exemplo da normal, o peso que vai realizar trabalho. Então, se o trabalho das forças não conservativas for igual a zero, nós chegamos à conclusão que a conservação de energia é dada por quem? Pela energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Então, o que você deve observar? O início e o fim do nosso sistema. O que vai acontecer no início do nosso problema e o que está acontecendo no fim? Atuarão diversas forças, mas somente algumas vão gerar trabalho. As não conservativas não irão gerar trabalho. Com isso, olha só, no exemplo aqui do plano inclinado, se a gente marcar como sendo ponto inicial aqui, ponto máximo, então no ponto máximo, se partir do repouso, teria apenas energia potencial gravitacional. Então a energia mecânica inicial seria representada apenas pela energia potencial. Mas quando ela chega aqui no fim, ó, não tem altura em relação à superfície aqui, ó, não tem altura. Então a minha energia mecânica final seria representada apenas pela energia cinética. Então o que nós vamos trabalhar agora nessa frente? Somente com as energias. Beleza? É uma parte bem simples de ser feita, os exercícios, só basta você analisar o ponto A e o ponto B. No ponto A tem energia cinética? Então você coloca. Tem energia potencial gravitacional? Então você coloca. Tudo bem? Aí depois só basta analisar o fim. Aí tem exemplos aqui, ó, de exercícios. Os exercícios são bem simples mesmo a respeito de conservação de energia. Olha só, isso aqui é muito utilizado por um professor nosso, colega, né, professor de matemática. E olha, isso aqui é um exercício trivial, aquele que todos os livros irão abordar. Olha só, um carrinho está se deslocando, aí ele vai fazer as relações em relação ao ponto Q e o ponto P de pato e o ponto Q. Observe que cada um tem uma altura, então vai ter energia potencial gravitacional. Aí vocês irão ver se passa por aqui nesse ponto P com uma velocidade. Se passar, vai ter energia cinética. E quando chegar ao ponto Q, se tiver também velocidade, também vai ter energia cinética. Fora potencial que já vai ter, né? Tudo bem? Então, gente, essa frente, se vocês olharem, olha só, é muito curta. Tá entendendo? Então, eu chamo a atenção para os destaques aqui do livro, que é trabalho de forças não conservativas igual a zero. Significa que o sistema é conservativo.
também temos que guardar a informação que no sistema conservativo podem sim atuarem forças não conservativas, desde que o trabalho realizado por essas forças não conservativas seja igual a zero. Aí outra observação, num sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, é a equação aqui, tudo bem? A equação. E o que nós devemos analisar? Sempre os pontos de início e fim do nosso sistema, tudo bem? Então, gente, por hoje, fico por aqui. Creio que vocês irão desenvolver bem os exercícios, tudo bem? É bem simples mesmo de ser feito. Citando o que eu falo na tutoria, a dor do parto é grande, mas tenho que partir. Um forte abraço a todos.